bons dias a todos os colegas aqui presentes neste encontro. É com muito gosto que aqui estou e tenho a expectativa de que o encontro contribua para uma análise, uma discussão, um aprofundamento dos problemas específicos dos professores do segundo, terceiro ciclo e do ensino secundário. Para mim sempre fez sentido, para lá das reivindicações gerais, globais, comuns a todos os professores, assim contrariando até tendências que se verificaram no nosso país para dividir o movimento sindical por setores de ensino, por níveis de ensino, etc. Mas faz sentido que regularmente nós examinemos o que é que se passa no setor mais específico em que trabalhamos e que naturalmente tem um contexto próprio, portanto não é a mesma coisa falar, sei lá, da situação, do contexto de trabalho no ensino superior ou no ensino do segundo, terceiro ciclo e secundário. E estou à vontade porque eu comecei por ser longamente professora do terceiro ciclo e ensino secundário, 12 anos, acho que já se pode dizer longamente, e reparei agora que estou a comemorar 50 anos da minha entrada na profissão. Portanto, eu entrei no ensino há 50 anos. Se fizerem as contas rapidamente, verão que eu entrei no trabalho antes do 25 de Abril. E, portanto, sou capaz de atribuir, se calhar, certo valor a algumas coisas, porque acumulei toda essa experiência, quer dizer, a experiência de trabalho antes do 25 de Abril, a experiência de trabalho depois do 25 de Abril, etc. E, portanto, propuseram-me que hoje aqui abordasse o tema a formação, ou formações de professores, eu prefiro dizer formação, e a falta de professores. Bom, e num primeiro momento eu disse de imediato sim, fiquei muito contente com o convite, e depois, quando tive que pensar melhor no que é que eu ia aqui dizer, aí é que eu percebi, bom, mas como é que vou fazer a ligação entre uma coisa e outra. E então, pensei que era adequado começar por apresentar aqui, o mais depressa que eu sou capaz, um conjunto de dados que ajudam a caracterizar a situação atual da falta de professores. E assim sendo, as minhas intenções para esta fala são duas. Tentar, à minha maneira, responder a por que razão ou razões há agora falta de professores. Os oradores que me precederam já me ajudaram muito nisto, portanto, tanto da intervenção da Manuela Mendonça como da intervenção do Licínio Lima, descortinamos logo, ou recordamos logo, ou voltamos a pensar de imediato, num conjunto de aspectos que têm feito com que a profissão, de facto, em muitos países, se não em todos os países, não seja muito atrativa. De qualquer maneira, eu penso que não é demais pensar nisto. Porque é que há falta de professores? E depois a segunda questão, e a formação dos professores? Pode dar algum contributo para resolver este problema? Ou não? Não tem nada a ver. Bom, vamos atacar o primeiro. O que é que nós hoje sabemos? Nós sabemos que, segundo um estudo que saiu em 2021, feito por alguns professores da Universidade Nova, curiosamente da Escola de Economia, curiosamente ou não, da Escola de Economia, liderados pelo professor Luís Catela Nunes e, enfim, por contrato com o Ministério da Educação. E então, do estudo que fizeram, eles deduziram isto, que haveria a necessidade de recrutar 34.508 professores entre 2021 e 2030. Que chamo só a atenção para isto, este número representa 29% dos docentes que existiam, que trabalhavam em 2018-19. Ou seja, trata-se de, num período de 10 anos, substituir 1/3 do grupo profissional do ensino não superior, porque eles não se ocuparam do ensino superior. Isto significa, no caso que aqui nos importa, que serão necessários mais 5.655 docentes para o segundo ciclo
e mais 15.663 para essa lotaria para o terceiro ciclo e o ensino secundário. Ou seja, dos novos professores necessários, 61%, 62% destinam-se a estes setores a que os colegas pertencem. As necessidades de recrutamento variam por região, mas são bastante mais acentuadas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Eu acho que à medida que ali o ecrã há aqui uma desconformidade. Façam favor de acreditar no que eu digo, não tentem ver o que lá está, não tentem ver o que lá está, porque está bastante invisível. Bom, então, ainda para caracterizar a situação em termos quantitativos, há uma diminuição previsível neste período do número de alunos. O número de alunos vai decrescer, pensa-se que decresce, a 15% no período de 2018 até 2030, mas, em simultâneo, o número de professores que exerciam a profissão em 2018 só restarão em 2030 73 mil. Ou seja, a redução para a aposentação, para a reforma, para a fuga à profissão, também há muitas fugas à profissão, portanto vai ser da ordem dos 39% menos, 39% do que os professores que nós temos atualmente. Ainda nesta matéria, a diminuição do número de alunos, entretanto registada, mas sobretudo todo um conjunto de medidas de política, de que depois mais adiante falarei, e que são relativas ao pessoal docente, já teve consequências muito significativas na redução do número de professores. Provavelmente, escola a escola, grupo disciplinar a grupo disciplinar, os colegas ainda não se terão apercebido toda a dimensão da situação, mas se calhar em alguns casos sim, perceberam que entre 2011 e 2021 os professores do segundo ciclo diminuíram em valor absoluto em mais de 25%. Portanto, mais de um quarto dos professores do segundo ciclo não foram substituídos ao saírem por ninguém. E isto naturalmente tem que ver com as razões por que aconteceu. No que respeita aos professores do terceiro ciclo e do secundário, a redução foi da ordem dos 4,3%. Ou seja, o corpo docente dos terceiro ciclo e ensino secundário ficou diminuído em número, ainda que com uma força muito menor do que aquilo que aconteceu no segundo ciclo, eventualmente porque a este nível ainda estamos a assistir a alguma expansão do sistema, com o prolongamento da escolaridade obrigatória para 12 anos, com talvez mais oferta de formação na área da educação de adultos. O que é verdade é que não se ressentiu este setor tão fortemente como os outros. Entretanto, evidentemente que a principal fonte de recrutamento de novos professores são os cursos de formação inicial. E o que é que nós sabemos sobre isso? Houve uma diminuição drástica do número de novos diplomados com mestrados em educação ou mestrados em ensino a partir de 2002 e 2003. Vale a pena ver a curva de evolução destes diplomados, e é a partir de 2002 que há uma queda brutal, portanto, do número de novos diplomados. De tal forma que em 2018, 2019, apenas 1.567 pessoas concluíram cursos destes. O que tem que ser confrontado já com aqueles 3.425 novos que se diz que são necessários por cada ano. Portanto, está claro por aqui que, se mantiver este número tão baixo de novos diplomados, a tendência é para cada vez ter, portanto, uma percentagem maior de necessidades do que aquelas que estavam calculadas. Agora, mais interessante, eu creio que não se pode refletir nem pensar sem saber onde é que estamos, qual é a situação.
Em traços muito largos é esta a situação. Já vos disse o relatório mais especioso, onde podem ir encontrar, portanto, sobre esta matéria, detalhes sobre a falta de professores. Aquilo que me interessa agora é abordar a questão de porquê. Porquê que há esta falta de professores? Nós podemos começar por colocar a questão de maneira bondosa sobre se foi uma imprevidência. Uma imprevidência. Ninguém previa, de repente, que ia haver falta de professores e de um ano para o outro. Foi uma grande surpresa. Olha, não há professores para preencher os lugares de trabalho. Mas nada abona a favor desta imprevidência, porque há muito tempo que vão sendo feitos estudos, inclusive dentro do Ministério da Educação, sobre esta matéria, e há muitos anos que os nossos sindicatos e a nossa federação começaram a alertar para a gravidade deste problema, à medida que iam constatando que, muitas vezes, portanto, as vagas abertas para os mestrados em educação ou em ensino ficavam por preencher, tanto nas escolas superiores de educação como nas faculdades. Portanto, os contingentes de pessoas atraídas para a educação e o ensino emagreciam. Não era difícil perceber quando é que se ia dar aqui, enfim, a desgraça. Ia dar-se exatamente tantos anos quantos os meninos que nascem não entram de imediato no segundo ciclo, nem no terceiro, nem no secundário, nem no primeiro, nem no pré-escolar. Portanto, é possível dimensionar as necessidades com alguma distância no tempo. E, portanto, do meu ponto de vista, não se tratou de imprevidência, de não saberem, ficarem surpreendidos, isto os poderes políticos, naturalmente, mas de uma deliberação. Uma deliberação que eu penso que apostou fundamentalmente na degradação da profissão, como sendo essa uma boa solução para o problema. A que é que eu chamo aqui a degradação da profissão? O aumento do tempo para a aposentação. Só quem não conhece enfim, o esforço, a fadiga, o cansaço inerente a esta profissão é que acha bem que um educador, uma educadora de infância possa trabalhar até aos 66 anos. Não é possível. Portanto, fisicamente não há força. E quem diz o pré-escolar diz os outros setores de ensino, não é? Portanto, há formas de desgaste no pré-escolar e há outras formas de desgaste, já aqui foram referidas algumas, no segundo ciclo, no terceiro e no secundário. Talvez o setor aqui mais preservado seja o superior. É a minha experiência, porque eu emigrei do terceiro ciclo secundário para o superior e devo dizer que sim, a gente trabalha muito, sim, a gente tem que produzir coisas muito diferentes, sim, o desafio da atualização é permanente, agora é diário, mas não, nós não temos normalmente problemas de relação com os nossos estudantes, portanto as relações são pacíficas. Eu olho ali para o Licínio e ele diz assim, as relações são pacíficas, a relação pedagógica é geralmente boa ou muito boa, isso não é, enfim, podia ser, e portanto as coisas não têm, desse ponto de vista, o desgaste. Tem outras formas de desgaste, também podíamos falar delas, que são os fins de semana uns atrás dos outros que não existem. Porque é aos fins de semana que se tenta pôr enfim, o carro em marcha boa para a semana seguinte e, pelo menos no meu caso, andava sempre atrasado, por mais correria que fizesse aos fins de semana. Então, o aumento do tempo para a aposentação, o aumento do número de alunos por turma, que também ocorreu nestes anos de... eu situo muito esta degradação a partir da Lourdes Rodrigues. Portanto, para mim a Lourdes Rodrigues é um marco de mau nome ao antes da Lourdes Rodrigues e o depois da Lourdes Rodrigues. E o que sucedeu foi muitas vezes apenas continuar o caminho que ela já tinha começado, com o Crato, com o Brandão Rodrigues, não foi preciso fazer muito mais. Ela já tinha deixado o terreno todo aberto. Portanto, o aumento do número de alunos por turma, a substituição de professores dos quadros, que geralmente têm uma maior redução da competente letiva e estão nos escalões superiores da carreira, por professores contratados.
com uma carga letiva maior e muito mais mal pagos. Carga letiva dos professores contratados. Grosso modo, em 100 professores que saem para a aposentação e que possam estar nos escalões superiores da carreira, com a redução máxima da componente letiva, sabem quantos professores novos contratados são precisos para substituir os 100? Nunca ninguém fez essa continha? Eu, que detesto contas, fiz. 63. 63. Com 63 professores novos contratados, no regime de contratação que sabemos, podem-se substituir 100 mais velhotes, ditos séniores, que saem para a reforma. É barato. É bom? É, não é? Portanto, uma boa medida económica. O bloqueamento político-administrativo do acesso aos escalões de topo da carreira, aí a Lourdes Rodrigues deixou tudo muito bem preparado, portanto, ao bloquear, enfim, o topo da carreira, não só desagradou a quem estava e se calhar também foi responsável por algumas saídas precoces, como, por outro lado, não atraiu ninguém dos novos, ou terá feito com que muita gente dos mais novos tenha dito: eu, professor, aquilo é que é a carreira deles. Não, obrigada. Depois, tenho que olhar aqui para o meu esquema escrito, porque de repente também aqui no ecrã do computador o slide vai aparecer, tenho que estudar melhor esta situação. Uma persistência duradoura da ideia de que há professores a mais. Durante muitos anos, todos nós, na altura do começo do ano letivo, ouvíamos números aterradores, normalmente da ordem dos milhares, de pessoas que se tinham formado para ser professores e que não conseguiam entrar na profissão. E, portanto, ao longo de muitos anos, o que é que os mais jovens, quando tinham que escolher uma profissão, podiam pensar? Eu não vou para uma profissão onde já há uma série de pessoas em fila para entrar, vou ser mais um? Não, é melhor que não. E se calhar as famílias também os desaconselhariam. Depois, ainda continuando com este rol de atribuição de responsabilidades, eu creio que terá havido, da parte de sucessivos governantes, a crença em que a natureza, entre aspas, havia de resolver o problema. Porque ia haver menos alunos, logo seriam necessários menos professores, apesar do prolongamento da escolaridade obrigatória. E, portanto, por uma arte mágica qualquer, uma varinha de condão, fosse lá o que fosse, de repente o problema não se chegava a manifestar, não se chegava a verificar. Agora, numa situação de emergência, o que é que nós vemos? Vemos a adoção daquilo que está a ser um pouco adotado em todo o mundo. Portanto, a Manuela não falou aqui disso, mas se formos ver as recomendações de instituições internacionais, a OCDE à cabeça, mas também a Unesco, etc., o que é que eles nos vêm dizer para remediar o problema da falta de professores, que é muito mais extenso do que o caso português? Maior flexibilidade na contratação, percursos alternativos de entrada na profissão. E é melhor a gente não ir ver o que é que isto significa. O que é que são os tais percursos alternativos? O que é a tal flexibilidade na contratação? E outras recomendações do mesmo género. Depois, em última linha, às vezes dizem melhorar o salário dos professores. Bom, e a gente já fica contentes, porque, apesar de tudo, lembraram-se da questão material, da condição material das carreiras docentes e, portanto, sim, também é preciso. Mas tem lá umas outras soluções que não são de todo recomendáveis. E que aqui em Portugal, e eu lamento dizer isto, mas quer dizer, é numa situação de emergência que nós somos confrontados com um dilema. O que é pior? É os alunos ficarem sem aulas porque não há professores? Ou é a gente aceitar que uma qualquer pessoa que nunca pensou ser professora, que não tem qualquer preparação para ser professora, apesar de tudo vai dar umas aulas? Ora, eu já vi este filme, os tais 50 anos de entrada na profissão, fazem com que eu me lembre muito bem
de uma boa razão pela qual nós tivemos esta necessidade de contratar professores com habilitação própria. Aliás, quando eu comecei a trabalhar, devo dizer que com habilitação para a docência plena, neste grupo profissional a que nós aqui, a que vocês pertencem e a que eu longamente pertenci, os provisórios éramos 80%. Portanto, nós não tínhamos... Eu comecei a trabalhar sem nenhuma formação pedagógica. Sem trabalhar com o quê? Com o que me tinham ensinado de História, na faculdade. 5 anos de um curso de História e aí vou eu dar aulas de História. Portanto, 80% de provisórios. Não é bom, como eu rapidamente percebi e tomei providências para que isso não se prolongasse no tempo. E tive a sorte de fazer o estágio no 2º ano de trabalho, que era uma sorte muito grande. Mas a sorte dependeu do 25 de Abril, que aumentou exponencialmente o número de vagas para estágio. Porque antes do 25 de Abril o número de vagas para estágio era muito diminuto, precisamente porque isso permitia ter uma mão de obra barata. Pois se nós não nos pudéssemos formar, se não pudéssemos melhorar a situação, estávamos sujeitos à contratação anual, tirando os meses de férias em que não ganhávamos, não é? Porque era o anual menos 2 meses. Era um ano mais curto. Portanto, de ano para ano podíamos sempre ter a interrogação sobre se íamos ter trabalho no ano seguinte ou não, e éramos necessariamente mal pagos porque éramos provisórios, apenas provisórios, nada mais. Depois, por boas razões, perante a pressão enorme do acesso de novos grupos sociais, de novas camadas sociais, de novas classes à educação e à expectativa de educação para os seus filhos, nós lutámos com um problema, um bom problema, mas um problema terrível, entre ali 75, 76 e 86, 87. Faltavam escolas, edifícios, faltavam os equipamentos para pôr dentro desses edifícios, porque eu vi casos em que já havia o edifício, mas não havia o equipamento, e o aluno levava a cadeira de casa para se sentar, e quadro ainda não tinha. Bom, portanto, grande falta de escolas, de equipamentos escolares e de professores, necessariamente. E o que é que foi preciso fazer? O que foi preciso fazer foi aceitar que havia as habilitações próprias, que havia as habilitações mínimas e as suficientes e as mínimas. Já estou mal na escala. Próprias, suficientes e mínimas. Sendo que as mínimas, para ensinar no secundário, era ter o secundário, era ter acabado o secundário. Portanto, eu estive em escolas onde os colegas mais novos que apareceram tinham o 12º ano e a gente tentava, 11º, depois é que veio o 12º, tinha o 11º ano e o que é que a gente fazia na escola? Dava-lhes as turmas do 3º ciclo, não lhes dava as do secundário para que os professores que trabalhavam no hoje 10º, 11º, depois 12º, fossem os que tinham uma formação mais, havia uma formação acabada, uma formação profissional. E reservávamos estes mais jovens, com habilitações suficientes ou mínimas, para o 7º de escolaridade, ou o 5º de escolaridade, portanto, um ano que, enfim, parecesse que comprometia menos a qualidade deles se os professores não tivessem toda a formação. Claro que não era uma boa ideia, mas era a única ideia, porque esse era o dilema. Portanto, se era melhor os alunos não terem professores nem aulas ou terem, assim, pessoas que não tinham preparação de vida para a docência. E eu vou já sair daqui porque não tenho resposta para o dilema, me imagino. Portanto, por isso é que é um dilema. Ou seja, olhando a realidade hoje, de repente, assim, no dia de hoje, eu aceito que se vá agora recrutar pessoas que nunca pensaram ser professores, que não têm qualquer preparação para ser professores e que vão ser recrutadas apenas com base no domínio de alguma parte dos conteúdos do que vão ensinar. Não sei quantos ECTS, não sei quantos créditos de português. Portanto, desde que tenha preenchido no seu curso superior, um qualquer, aquele número de créditos em português,
pode aceder a um dos grupos que contemplam o português. Portanto, nem sequer se garante que a formação que têm é adequada para o programa, os conteúdos, as matérias que eles vão ensinar. Enfim, nem entro já nesse pequeno pormenor. Tenho 5 minutos, o que é pouquinho, mas enfim, vou tentar ser o mais rápida possível. Então, eu penso que neste quadro a formação pode ter alguma importância, tem seguramente, se entretanto, aumentar o número de vagas dos cursos de mestrado, se a profissão se tornar mais atrativa, e aí está todo o conjunto de condições, incluindo a possibilidade de um desempenho com autonomia, como dizia o professor Licínio. Não está aqui no conjunto de coisinhas a gestão, mas devo dizer que apreciei imenso a intervenção que ele fez, que me doeu muito, porque assisti à construção da gestão democrática das escolas e depois à demolição. E a demolição, há duas coisas que, portanto, eu sei que nós não podemos todo o tempo só ter vitórias, não, de certeza que não, mas algumas derrotas são muito pesadas. Há duas que para mim foram tremendamente pesadas no meio destes 50 anos. Foi o fim da gestão democrática das escolas e foi a reviravolta que a carreira docente teve, o estatuto da carreira, com a Lourdes Rodrigues precisamente. Portanto, estes dois marcos ficam em toda a minha memória como os pontos mais negros do percurso profissional. Significa isso então que isto é sempre para pior? Não. Também fomos tendo ao longo do tempo, às vezes não eternamente, mas durante bastante tempo, compensações. E se querem saber de algumas das compensações, por favor, se conseguirem lá nos vossos sindicatos, em algum arquivo que esteja bem feito, não sei se no meu está, encontram provavelmente este caderninho lá no repositório documental. É a resolução da primeira Conferência Nacional do Preparatório Secundário, como nós dizíamos na altura, que foi em 1987, foi na Póvoa do Varzim, e eu o que vos convido a fazer, que não irei nem sequer tentar, é entrar aqui dentro e ver o que é que se mantém como grandes ideias, objetivos da nossa luta, mas por outro lado também ver as diferenças. Eu só chamo a atenção para os quadros que cá estão sobre a vinculação do pessoal docente, os vínculos, quadros, não quadros, e as habilitações. E alguns mais novos vão ter uma surpresa e um susto. Era assim em 1987, ainda era assim. E portanto, algumas coisas melhoraram, felizmente, e muito. Então, para tornar aqui, de alguma maneira, mais capaz o papel da formação, eu penso que a formação pode ajudar a tornar a profissão mais atrativa, pode aumentar a segurança dos novos profissionais quando chegam à profissão, assim houvesse formas até mais estruturadas de indução profissional, pode aumentar a confiança dos profissionais já em serviço, e aqui quero sublinhar este traço com muita força, valorizando as suas experiências, ajudando no exame crítico dessas experiências e incentivando a inovação. Ou dito por outras palavras, subscrevo tudo aquilo, quanto já aqui foi dito, sobre a autonomia dos professores. Se os professores não tiverem uma formação especializada para poder combater as más ideias ou os enganos com que nos tentam levar, por onde nos tentam levar, por exemplo, sobre a autonomia e flexibilidade curricular, eu não sou contra. Eu sou contra a falta de condições para a pôr em prática, mas eu sou inteiramente a favor da autonomia profissional, da flexibilidade curricular, mas gostava que todos os professores tivessem uma noção muito clara do que é que isso é, ou do que é que isso devia ser, e em função disso, que condições são necessárias para pôr isso em prática na nossa escola, no nosso conselho de turma, com os nossos alunos. E não rejeitar a ideia, porque vejo, muitas vezes com tristeza, rejeitar a ideia.
Olha que triste ideia isto da autonomia. Eu sei que é repetitivo do diploma de 87, que já falava da autonomia das escolas, mas vinha lá 4 pilares da autonomia, era a financeira, a administrativa, a pedagógica ou curricular. Pronto, portanto, a gente às vezes precisa de fazer repetições, produzir pleonasmos, para ser claro que esta autonomia não é a administrativa, não é a financeira, é a curricular. É a que tem que ver com a... Agora, não é só a gestão do currículo, é a concepção e a gestão do currículo. Porque uma parte da gestão não é uma gestão técnica, ou não devia ser uma gestão técnica, mas uma gestão profissional, que começa por discutir finalidades e objetivos. E só depois passa, então, ao campo das técnicas, das práticas, da didática, mas não é essa a primeira preocupação. Então, aumentar a confiança dos profissionais já em serviço, valorizando as suas experiências, promover o desenvolvimento profissional e o profissionalismo e a profissionalidade do centro. Não vou abundar sobre isto, mas distingo profissionalidade e profissionalismo, entendendo que a profissionalidade é precisamente aquele conceito que exprime a especificidade do que é ser professor e que deveria impedir os chamados leigos, aqueles que de pedagogia nada sabem, nem pretenderam saber, do especialista que o professor deve ser. Especialista em quê? Especialista em levar os alunos a aprender. E não especialista em declarar o que sabe. Porque também aí, às vezes, há alguma confusão e eu gosto de fazer esta separação. E, depois, a formação não serve para nada, nem ajuda nada a resolver o problema da falta de professores se não aumentar o número de vagas e as vagas não forem ocupadas, porque depois aqui há uma questão, as escolas podem aumentar muito o número de vagas para as candidaturas na candidatura ao ensino superior. E se não houver candidatos? Acontece o que tem acontecido nos últimos anos, as vagas ficam desertas, ninguém as ocupa. Mas também, se não serve para nada melhorar a formação, ou pensar em melhorá-la, se não houver estabilidade de emprego, se a carreira docente não for revalorizada material e simbolicamente, se a estima social pela profissão for fraca ou imaginada como fraca pelos professores. Um parênteses aqui rápido. Toda a minha vida eu vi uma diferença substancial entre o modo como a sociedade portuguesa via os seus professores e o modo como nós, professores, nos víamos a nós próprios. Ou seja, a opinião pública ou a opinião social era muitíssimo mais grata e reconhecedora do trabalho dos professores. Nós, professores, jurávamos que todos nos odiavam. Ninguém gostava de nós. Mãe e pai mantê-los à distância. De repente até podiam bater. E, portanto, esperávamos sempre o pior. E tínhamos o pior dos sentimentos. Não apenas em relação ao exterior, mas às vezes em relação aos próprios colegas. Não é? Portanto, sentimentos maus. Enfim. Depois, também, a participação dos professores na política educativa, e começo pela política educativa, na política educativa geral, o que os nossos sindicatos e a nossa federação se esforçam por fazer, mas convenhamos que nem sempre essa participação é muito intensa, e a participação na vida da sua escola. Aí combatendo naturalmente pelo regresso de mecanismos de gestão democrática. Para melhorar a formação, algumas pistas só leio. Conhecer cientificamente as necessidades de formação, não apenas em quantidade, mas sobretudo em qualidade. Optar por modelos de formação coerentes, o que nem sempre acontece, nem na formação inicial, nem na formação contínua. Dar à prática profissional um lugar central na formação, e aqui quero ir um bocadinho mais longe, porque muitas vezes, quando eu digo isto, as pessoas dizem: então a colega é pelo regresso à prática pela prática, a formar professores só pela prática. Não, não sou. Esse é o modo como eu fui formada e não era bom. Portanto, eu sou, é por considerar que todas as áreas do conhecimento num curso de formação inicial de professores devem convergir para a prática profissional.
desde a psicologia da educação, ou do desenvolvimento, ou da aprendizagem, à sociologia da organização e das escolas, aos estudos sobre o currículo, à didática, à utilização das tecnologias, tudo isso devia ter como foco a prática profissional. E não é isso que acontece. Continua a haver casos em que certas aprendizagens, sim, são proporcionadas aos mestrandos, mas independentemente do uso, do valor que eles poderão vir a atribuir a isso quando estiverem a trabalhar. Porque é que um formando deve saber quais são os estádios de desenvolvimento do Piaget? Porque é que deve saber isso? É para mostrar nos testes na faculdade que sim sabe debitar isso? Ou é para usar depois coincidência da prática? E, portanto, uma das minhas manias, se quiserem, é isto de entender que a prática profissional é o polo agregador da formação de professores, seja a formação inicial, seja a formação contínua. Não basta a prática para formar professores, porque isso também é uma das coisas que aí as agências internacionais recomendam, é desistam da formação inicial como ela era e deem uns cursinhos rápidos de 8 ou 15 dias e de imediato alguém passa de formado em Física para professor de Física, já está, pronto, rápido. Depois configurar um desempenho profissional execuível. Em muitos momentos eu percebi que aquilo que se estava a pedir aos professores era excessivo e até convidava ao não profissionalismo, porque os papéis eram tantos e tão variados que não era possível ter um profissional bom naquilo tudo. Então o professor remediava a ausência de um psicólogo, remediava a ausência de um contabilista, remediava a ausência de imensos profissionais que continuam a fazer falta nas nossas escolas, de maneira a que o desempenho profissional do professor se torne execuível. Articular a formação com o desenvolvimento da escola e do currículo, ter em conta que não é possível desenvolver um sem o outro, já isso foi hoje aqui abundantemente tratado. Desenvolver a investigação sobre formação de professores e desenvolver a formação especializada dos formadores de professores. Também podia abundar muito sobre isto, mas neste momento não quero. Para acabar, portanto, e tentando sintetizar aquilo que de mais importante eu queria dizer, que a valorização da educação e da profissão não é apenas função da formação, por mais esclarecida, aprofundada e especializada que ela seja, que a associação entre a melhoria da situação profissional e a elevação da qualidade da formação pode contribuir para superarmos a falta de professores, pode, é parte disso. A formação pode e deve ser um instrumento de libertação de nós próprios às vezes e dos nossos preconceitos, um convite ao exercício da cidadania, percebendo bem o que é ser professor e o que é ensinar e para que serve a educação. Um ponto de passagem para a construção de uma ética profissional, da qual nunca nos ocupámos aprofundadamente, deixando campo a possíveis ordens, que já tentaram, não é? Existe a pró-ordem, e eu fui ficando feliz à medida que a pró-ordem nunca mais deixava de ser pró. Porque, na verdade, não tem unhas para andar para a frente, mas quem devia ter éramos nós, o movimento sindical e a nossa federação, no sentido de pôr em discussão estas questões da ética profissional. E a formação pode contribuir, deve contribuir para isso. A formação ser um fator de elevação da autoestima individual e do grupo profissional, para além, naturalmente, de preparar os professores para trabalharem de forma mais competente, ou melhor, o trabalhar de forma mais competente está obrigatoriamente dentro disto tudo. Obrigada.